Olá, todo mundo, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Quinta-feira, 4 de junho de 2020, mais uma vez a TV Reação, com live falando sobre assuntos importantes durante esse período da pandemia. Tudo bem, Rodrigo Rosso? Boa tarde. Fala, Abrão, tudo bem? O Abrão Júnior, estamos aí outra vez com mais uma live, né? Mais uma live semanal aqui da revista Reação, da TV Reação, do Sistema Reação, e contando mais uma vez com a presença do nosso ilustre amigo Bacarelli, que está lá do escritório dele aí acompanhando a gente nessa live, porque a gente vai falar de automóveis, e aqui embaixo a Mayara Fuentes, a melhor intérprete de Libras do Brasil, a melhor e mais bonita intérprete de Libras do Brasil. Ela está aqui com a gente de novo. E hoje a gente está recebendo a Pamela Graziotti, que é lá da Fiat, né, da FCA, né, representando aqui Fiat Jeep, e também o João Oliveira, representando a Volvo do Brasil, né, João? Boa tarde para vocês, obrigado pelo tempo disponibilizado de vocês para a gente nessa live. Eu sei que é complicado, vocês estão atuando aí, não sei se em home office, mas vocês estão trabalhando normalmente. Então, mas obrigado aí por disponibilizar esse tempo para a gente. A gente vai ouvir muita gente, a gente vai responder perguntas também nessa live dos nossos espectadores, tá, gente? Então, além do que a gente vai conversar aqui, do papo que a gente vai bater, muita gente vai estar perguntando as coisas aqui para a gente ao vivo e a gente vai ter que responder, tá bom? Obrigado pela presença. Abrão, apresenta a turma aí direito. Né? Vamos lá. Enquanto o Rodrigo está ali teclando, nós temos um mail de em torno de 15 mil números de WhatsApp que recebe um link também dessa transmissão simultânea pelo Facebook. João, tudo bem? João da Volvo, João Oliveira, grande amigo, diretor-geral de Operações de Inovação no Brasil, e também da ABIFA, a Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores. Tudo bem, João? Como é que está indo de pandemia, meu querido? Tudo bom, Abrão? Primeiro, seguro e saudável, né? Acho que é o mais importante nesse momento. Trabalhando aqui na minha prisão domiciliar e tentando levar as coisas todas adiante, né? Com a esperança de que logo mais a gente vai enfrentar uma situação melhor. E participando aí com vocês hoje, muito feliz por essa oportunidade. Obrigado. Legal. Nós que agradecemos você estar conosco nessa live da TV Reação. Pamela, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda, menina. Fala pra gente qual é a sua função na FCA aí, o que você está fazendo. Tudo bem. Essa menina, ela cresce tanto lá na empresa que a gente nem consegue atualizar o currículo dela. Tudo bem? Boa tarde, Pamela. Tudo jóia, tudo bem, prazer falar com vocês. Hoje a minha função dentro da FCA é Key Account. O Bacarelli me chamou para falar um pouquinho aqui, tirar algumas dúvidas, poder contribuir com a categoria de PCD. É isso, prazer em falar com vocês. Legal, então, obrigado. Bacarelli, tudo bem, meu amigo? Como é que é conduzir com essas feras aí, Bacarelli? Por um lado, boa tarde a todos, né? É um prazer novamente estar aqui, né? Figurinha já repetida já. E é um prazer estar aqui com vocês e é legal rever essas pessoas, né? Porque a gente, de alguma forma, em algum momento das nossas vidas profissionais, a gente fez alguma coisa junto. Só que vocês não imaginam que esses caras trabalham, né? É engraçado a gente ver. Quem tem contato com eles sabe como é que é. O cara chega às 8h30, 9h da noite e vai fechar o notebook às 11h30. Então, isso não é fácil. Mesmo a gente que tem acesso um pouco mais fácil a eles, não é fácil reunir esse pessoal ao mesmo tempo. Mas, felizmente, eles estando aqui com a gente, tem condição de passar informações que eles têm de sobra para passar para a gente. Vamos lá, estamos à disposição. Vamos lá. Gente, a gente teve um tempo agora, está vivendo ainda, né, esse tempo difícil aí de pandemia, esse tempo onde a gente está todo mundo parado, todo mundo trabalhando de casa, as concessionárias de vocês, as marcas de vocês todas fechadas. E eu queria que vocês explicassem, que começar primeiro aí com a Pamela, né, como é que foi, como é que está sendo vivenciar o dia a dia da FCA com as concessionárias fechadas, só funcionando a oficina, né, até onde a gente sabe, todo mundo fechado, e isso, como é que está impactando, né, o dia a dia de vocês, sendo até que vocês estão trabalhando de casa também, nem home office. Conta um pouquinho para a gente, Pamela. Conto sim. Na verdade, a preocupação da FCA, acho que a preocupação de grande parte das empresas é que todos fiquem seguros, né?
E assim estamos todos de home office, respeitando a quarentena e tentando nos manter ativos e buscando melhores soluções para o dia a dia, né? Porque nada pode parar, a gente tem que seguir com os planos, enfim, seguros. A FCA, ela, num primeiro momento, ela parou as fábricas, assim como grande parte das montadoras, né? Nós já retomamos a produção dos veículos, dia 11, agora de maio. Então, a gente está com as duas plantas produzindo, tanto de Goiânia em Pernambuco, como em Betim, em Minas. E as concessionárias, algumas já abriram, né, em algumas localidades já abriram, grande parte ainda não, mas a gente está 100% com atendimento remoto, tá? Atendimento online, plataformas online, através do WhatsApp, através dos sites. Então, a gente está com a equipe comercial, a nossa equipe de vendas 100% dedicada para poder atender as demandas. Então, a gente se organizou dessa forma para conseguir fazer esse atendimento a todo o público, né? Dessa forma que a FCA se organizou e vem se organizando. Sempre preocupada, né? As concessionárias que estão abertas, a gente sempre preocupado para que a gente mantenha os distanciamentos, utilize os equipamentos preventivos, né, para que todo mundo fique em segurança. Mas todas as concessionárias, de uma forma geral, estão atendendo com plataformas online. Entendi. E como é que foi essa experiência? Porque pegou todos nós, né, de uma hora para outra, né? Foi muito repentino isso, né? Porque foi abrupto. A gente teve que fechar as portas. Eu estou aqui, por exemplo, na nossa editora aqui, a gente está fechado há 75 dias já, né? Todo mundo trabalhando de casa, portas fechadas, enfim, tudo parado. Como é que foi, João, aí para a Volvo? Como é que foi tá convivendo nesse dia a dia aí de pandemia com as concessionárias? Como é que está funcionando isso? Situação bastante inusitada, né, Rodrigo? Um pouquinho em linha com o que a Pamela disse também. No caso da Volvo, a gente já vinha de uma rotina que era bastante flexível, né? Então, a Volvo já tem mais de um ano que a gente implementou já o home office integral para todas as pessoas. A gente passou desde aquela época a ser opcional ir até o escritório. Então, a gente já tinha bastante familiaridade em se relacionar virtualmente com as pessoas e tudo isso. Mas o que mudou, de fato, é que era uma questão opcional, né? Então, você trabalhava do escritório, ou trabalhava da sua casa, ou trabalhava de um concessionário. A gente sempre, você sabe, dentro da Volvo, a gente prezou sempre pela liberdade de mobilidade, né? De uma forma que fosse pessoal, sustentável e segura. E pessoal é você decidir de onde você quer fazer as coisas. Então, a partir do momento que a gente ficou restrito a uma única opção e não poder mais usufruir das outras, essa acho que foi a grande novidade para quem trabalha dentro da Volvo, né? Quando a gente teve a paralisação, os concessionários tiveram que paralisar no Brasil como um todo, né? E as vendas despencaram, a gente estava basicamente impossibilitado de operar da forma tradicional. Então, a gente começou a olhar para duas coisas. Primeiro, o que eu faço a partir de agora como empresa? Porque eu já sei que o mercado vai ficar muito restrito e eu vou vender muito pouco. E, de alguma forma, existia o sentimento de produzir algo de interessante, né? Já que não seria mais possível vender tanto. E, por outra, como manter o suporte aos nossos funcionários, aos funcionários dos concessionários e aos consumidores, né? Então, foi daí que originaram duas coisas bem legais. A primeira dela, todo o desenvolvimento que a gente fez de operação virtual, de vendas, showroom 360 na internet, todas as ativações digitais para consumidores, e aliados a protocolos de segurança para os que têm que ir até as operações físicas, né, caso de pós-venda, por exemplo, de oficinas. E, por outro lado, a gente desenvolveu um programa enorme de empréstimos de carros para associações que tivessem com necessidade de mobilidade nesse momento de combate. São 224 carros. Então, essas duas áreas foram as que mais agitaram a nossa vida aí nesse meio tempo. Conta um pouquinho para a gente como é esse caso das associações aí, que vocês fizeram esse empréstimo de carro. Não estava sabendo disso não, é até legal você contar para a gente como funciona.
Isso é bem bacana, né? A gente se viu paralisado, né? Não tinha muito mais o que fazer com o escritório, nem com a nossa operação física. E a gente teve um sentimento de tentar ajudar da melhor forma possível. Nesse pensamento, a gente olhou para dentro de casa, viu que a gente tinha uma frota de marketing de mais ou menos 250 carros da Volvo, que estavam lá parados porque não podiam ser utilizados pelas restrições todas, né? Uhum. E lembrando que toda crise tem uma componente de mobilidade muito importante, a gente resolveu começar a procurar instituições que pudessem se valer desses veículos no apoio nas ações de combate que eles fazem. Então a gente dividiu em três áreas, apoiando instituições médicas. Tem, por exemplo, 75 carros com a Santa Casa de São Paulo, para que os profissionais de saúde possam ir voltar para o trabalho usando os nossos carros, né? Porque eles estavam sofrendo pra caramba no transporte público. A gente priorizou quem depende de transporte público lá. A gente tem a Cruz Vermelha com mais 70 carros e por aí foi, né? Poxa, a gente foi muito legal. Dá para contar bastante depois sobre isso, se o pessoal tiver pergunta. Pô, que legal, parabéns, viu? Parabéns. Vocês sempre ajudando as instituições. Eu faço parte de uma instituição, de uma ONG chamada Amigos do Bem, que a Volvo ajuda demais, também mantém carros lá com a gente, né? Lá no sertão, e todos os anos a gente faz uma campanha muito grande no final do ano, com onde a gente faz uma rifa com sempre um Volvo, né? Que a gente acaba já há bastante tempo já sorteando esse Volvo para quem compra essa rifa, para ajudar na manutenção do trabalho dos Amigos do Bem. Queria te agradecer também aqui em nome dos Amigos do Bem. Bacana, muito obrigado. Bacana, e aí? Aproveitando um pouco o que você está falando, isso a gente tem percebido, né? As fábricas têm partido muito para esse lado, né? Você tem desde empréstimos de geradores, manutenção de respiradores, né? As fábricas têm feito nesse momento, que é um momento novo para todo mundo, né? A gente não tinha, pelo menos aqui no Brasil, a gente nunca passou nada perto disso, próximo disso. Nem de longe. Então é um momento que todo mundo está se adequando a uma nova realidade, né? A gente procura fazer sempre o melhor, às vezes tem que ter um alinhamento durante o caminho, mas o que é principal é que a gente percebe um comprometimento das pessoas para que a gente possa superar isso de uma forma um pouco mais tranquila, né? Uma pergunta que eu queria fazer para a Pamela e para o João. Muitas pessoas que fazem o seu processo para isenção de impostos, quando fica pronto agora o seu processo, ela fica naquela dúvida se ela compra o carro agora, se ela espera um pouco mais para frente, o que ela vai fazer. Eu sei que isso não é uma pergunta fácil de responder, e até para mim, que trabalho com os dois lados, eu falo, olha, a compra que vocês fazem como PCD não é uma compra que você faz por impulso, você faz porque você tem um benefício fiscal, e a cada 2 anos você tem, por conta de IPI, ICMS, em alguns lugares, a maioria 4 anos, mas você tem uma periodicidade de troca e é o momento mais interessante para a troca do carro. Eu sei até que a gente acompanha a indústria automobilística, a gente sabe que essas paralisações vão gerar um pouco de demora até esses estoques foram repostos, né? Eu acho que muitas já entraram com bônus, acabaram já se desfazendo de alguma forma daquilo que estava, né, em estoque, né? Agora precisa ser reposto, então deve ter um delayzinho. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Boa. Bom, posso começar aqui, João? Pode, Pamela, vamos lá, por favor. Bom, como eu comentei, a gente retomou as atividades agora, né, as 2 plantas no dia 11, então a gente, de uma maneira geral, a gente conseguiu dar uma ajustada no atendimento dos pedidos em carteira que a gente tinha, principalmente do segmento de PCD. Então, a princípio, tá em linha os atendimentos. Então, todos os clientes que optarem por vou comprar agora, eu espero um pouco, nós temos, inclusive, veículos à pronta entrega na fábrica, é só realmente o transit time, o tempo de chegar na concessionária escolhida pelo cliente, né? Mas muitos modelos, muitas versões a gente tem à pronta entrega. Então, a minha dica é que compre agora, não espere.
eu acho que a situação tanto na Volvo quanto nas marcas que são membros da BIFA, né, é a mesma, e principalmente porque se tratam de veículos importados, a hora de comprar com certeza é agora. A gente pode ver a desvalorização cambial que existiu enorme no começo desse ano até agora, já mais de 40% de desvalorização do real frente ao dólar, por exemplo. Então, esse é o momento de ainda conseguir comprar com preços sem aumento. Os aumentos são inevitáveis, as marcas começaram já a anunciar, portanto, é uma boa hora para comprar. No volume de vendas que a gente viu, tanto de Volvo quanto de ABIFA em maio, por exemplo, a gente sentiu totalmente esse efeito de pessoas que já estavam decididas e preferiram efetivar a compra para evitar de pagar mais caro depois. Abrão, já tem gente participando aí? Hoje a rede social está judiando um pouco aqui do meu sinal, mas vamos lá. Abel Lopes, boa tarde a todos os amigos. O Paulo Sanches, de Assunção, também por aqui. Jean Tesouro, boa tarde. Caramba. Mário Vinha também por aqui. Marcelo Campos. O Jean, o Mário, né? Abraço aí. Todo mundo chegando por aqui. O Ricardo Hervedeira, é isso mesmo, Ricardo? Tudo bem, Ricardo? Boa tarde. A concorrência está toda aí, hein? Olha lá, todo mundo querendo saber o que vocês vão falar, hein, gente? Por sinal, vem a primeira pergunta também, a pergunta para a Pamela e também para o João, e aí com o comentário do Bacarelli. O Ricardo, como está aquele assunto recorrente sobre a revisão do valor dos veículos para aquisição na categoria PCD? E aí eu queria que o João e também a Pamela falassem quais são os modelos que vocês disponibilizam dentro daquele valor estipulado para a compra para a pessoa com deficiência. Só para essa pergunta, ela inevitavelmente vem em toda a live, né? Hoje a gente tem uma limitação por conta do ICMS, né? Em R$70 mil, que foi prorrogado esse convênio, né, até o final, dia 31 de dezembro desse ano. Então, eu acho que, inclusive, com a situação que a gente está passando, isso não vai alterar até lá. Muito difícil que isso aconteça, completamente improvável. O que deve acontecer é que isso seja discutido a partir do próximo ano. Eu, particularmente, a minha opinião pessoal, eu acho que mesmo no final do ano isso vai ser prorrogado nos mesmos 70 mil, mais um tempo, porque, de alguma forma, o governo entende isso, né, com uma forma de limitar um pouco. Eu sei que isso aí é injusto desde 2009, se eu não me engano, né? Quase 11 anos o mesmo valor, isso acaba, né, perdendo. Até a gente percebe o esforço das empresas em manter uma versão de alguns veículos, né, certamente nos importados isso é impraticável, mas os veículos fabricados aqui a gente percebe o esforço das empresas para manter nesse valor, né, mas eu acho que dificilmente isso vai alterado, aí vai alterar até lá. Agora, João e Pamela, com vocês. Vamos lá, Pamela. Vamos lá, então. Bom, respondendo à pergunta do Ricardo Hervedeira, né? Hoje a gente tem uma vasta gama de produtos, tanto em Fiat como em Jeep, né? Claro que a gente tem dois modelos que são líderes em vendas, que na Jeep é o Renegade 1.8 automático, que ele tá, o preço público dele está no valor limite, né, dos 70 mil, e o Cronos 1.8 também é automático, oferecido pela Fiat. Isso que contemplam os dois benefícios de IPI e ICMS dentro da categoria de automático. Porém, a gente tem veículos de entrada, no caso da Fiat, que vai desde o MOB e outras opções, né? Mas quem precisa da opção automático, a gente tem esses dois, dentro do valor de 70 mil. Acima desse valor, a gente tem outras versões, tanto de Renegade, como de Jeep Compass e Fiat Cronos. E para o modelo Renegade Compass, a gente também tem a opção do diesel, né? Que também tem o benefício do IPI. Que o então, diesel a gente tem uma gama bem completa. E o benefício do IPI é maior, né?
Sim, no diesel é maior o benefício do IPI. Só contempla o IPI, mas o benefício é maior. Então, a gente tem uma gama bem ampla para que o cliente possa verificar a necessidade dele, né, e assim se enquadrar dentro das opções oferecidas. Falando em benefício só de IPI, eu queria que o João, até para quem não sabe, né, o João foi quem desenvolveu o projeto dentro da Volvo, o projeto que... Rodrigo? Oi, o Rodrigo está com problema. Eu vou dar continuidade aqui, Abrão. Vamos lá. O João é o pai da criança, né? O João, para quem não sabe, João Oliveira foi o responsável por, através de uma tese que ele defendeu, de solicitar à Receita Federal algum tipo de tratamento. Estou dando continuidade aqui, Rodrigo, rapidinho. Por favor, manda aí. O tratamento também dos veículos importados com isenção de IPI, é isso, né, Rodrigo? Isso aí. O João foi o pai da criança e depois da Volvo, né? Que a Volvo começou isso em que ano mesmo, João? Começou em 2017. 2017. Isso, até eu e o Bacarelli nós tivemos a oportunidade de acompanhar isso desde o início, né? Esse processo quando a Volvo começou. E eu queria parabenizar você por esse pulo do gato, por esse insight que você teve aí, e que isso acabou abrindo as portas para todas as montadoras depois que vieram na mesma onda, vieram na mesma carona aí, vendendo veículos importados acima de R$70 mil, importados com isenção de IPI. Conta um pouquinho para a gente como é que você descobriu isso, João? Como é que surgiu essa coisa dentro da Volvo e como é que foi essa explosão aí para o mercado na ocasião? É bem bacana essa pergunta. Nasceu dentro de um estudo, de uma pós-graduação em Direito, né? E uma reflexão sobre como esse mercado deveria se comportar, qual a origem desse benefício que a lei permite, né? Porque a lei interpretava dessa forma. O grande questionamento que eu tinha naquela época é por que somente veículos de fabricação nacional, sendo que a lei, quando ela foi criada, ela obviamente foi criada para promover acesso à pessoa com deficiência às tecnologias que ela precisava, né? Isso independente da origem deveria ser, né? Muito mais focado na tecnologia do que numa política industrial, de desenvolvimento industrial, né? Então, o grande pensamento que existia por trás disso foi numa questão basicamente de hierarquia de leis. A gente sabe que o Brasil é membro de acordos internacionais, como o OMC e o GATT. O GATT regula o máximo de tarifas de importação para produtos que vêm de outro país, e também regula o quanto você pode ou não diferenciar as origens, né? E por esse acordo, imposto de importação é a única maneira permitida de se diferenciar a origem de um produto. Então, como o Brasil é membro desse acordo, ele foi assinado pelo chefe de Estado e foi ratificado pelo Legislativo, o que a gente entendia naquela época é que, por essa cadeia de fatos, ele passou a exercer uma força de princípio constitucional no Brasil, e que, por isso, a lei de benefício do PCD, que é uma lei ordinária, uma lei infraconstitucional, ela não poderia ir contra um princípio constitucional, que foi a forma como o Brasil se comprometeu frente ao mundo de diferenciar a origem de tributação de acordo com a origem. A gente apresentou essa tese para a Receita Federal através de um processo administrativo. A gente não quis discutir isso fora da Receita, a gente preferiu contar para a Receita o que a gente pensava a respeito e pedir que a Receita se pronunciasse dizendo se ela entendia que a gente estava certo ou errado, né? Passou um bom tempo em análise na Receita, até que um dia eles devolveram a nossa consulta, dizendo que sim, eles concordavam com o nosso argumento, com a nossa tese, que então, a partir daquele momento, a Volvo estava autorizada a fazer a venda de produtos para pessoa com deficiência, garantindo isenção de IPI nessas vendas, né? Para ICMS a gente nunca fez, porque a Volvo não tem produtos abaixo de
de 70 mil reais, e outro fato, a gente aí teria que entrar numa discussão com cada um dos estados, não era muito o que a gente queria na época, né? O que a gente queria promover na época era mais promover os valores da nossa marca, né? Uma marca que vem de origem numa sociedade escandinava que prega a igualdade de direitos entre as pessoas, a liberdade de escolha, tudo isso. Então, a gente entendia que, como marca, pelos nossos valores de marca, a gente tinha responsabilidade de atuar nessa questão, né? E foi como foi feito, então, e assim nasceu. As outras marcas tiveram a oportunidade de também buscar, através de processos administrativos, usando o mesmo princípio, e hoje muitas empresas vendem produtos importados com isenção. Verdade mesmo. E teve um boom, né, o Baca, você lembra disso na época, né? Porque eu acho que o meu telefone do Bacarelli nunca tocou tanto como naquela ocasião, quando vocês começaram a vender. É bom essa oportunidade é boa para o João esclarecer, porque as pessoas achavam que eu sabia disso. Eu nunca soube, eu assinei um contrato de sigilo. Eu também, então ele não podia falar nada para mim. Eu só fui saber uma coletiva de imprensa que o João abriu o jogo e falou que era. Até lá eu não sabia, eu sabia que eles haviam conseguido. Agora, como conseguiram? Agora vocês estão sabendo como ele conseguiu. Exatamente. Muita gente... não era a gente que não queria contar, viu? Era que a gente assinou um contrato que não sabia. Muita gente na época perguntava para a gente o que tinha mudado na lei, ou como é que a lei foi atualizada e tudo isso. Na verdade, a lei nunca mudou, né? As coisas elas sempre estiveram lá, né? Só a forma de interpretar não, né? Não essa lei sozinha, mas o conjunto das leis e como elas se relacionam entre si, né? Essa foi a grande coisa por trás. Foi a grande sacada, né? Só lembrando... Desculpa, vai lá. O pessoal que está chegando por aqui. Vamos lá. O Nenebis, o Zé Augusto de Birigui, Regiane Rossi Sena, Sandro Ribeiro, o Ricardo mandando um abraço para a Pamela, ótima profissional. Um abraço para todos também da live. A Raquel Rodrigues parabenizando a Volvo por essa iniciativa que o Rodrigo e o João conversaram no começo da live. Marion Cavalcante, Ricardo Hernandes Júnior, Levi Carneiro, Hermes Oliveira da Silva, Emerson Lázaro Paes de Lima, Lívia Mascarenhas, o paratleta Silvânio, a Raquel, o Sandro Ribeiro, chegando gente por aqui de todo lado. E eu quero já fazer uma pergunta também para a Pamela. Pamela, você acha que com todo esse movimento que está tendo de retração do mercado, essas dificuldades, você acha que as montadoras vão acabar chegando em reduzir um pouco o preço dos veículos, revendo seus custos e enquadrando outros modelos nesse teto na compra de isenção para pessoas com deficiência? Bom, o que acontece, né? Esses veículos que eu comentei, principalmente esses dois que estão no teto, que é o Cronos 1.8 e o Renegade 1.8 automático, a gente já vem mantendo o valor deles já há anos, né? A gente trabalha dentro do teto, mantendo o valor, apesar de ter vários tipos de reajuste em todos os outros produtos da gama, a gente mantém o valor porque a gente acredita, sim, no segmento e em oferecer um carro o mais completo possível para esse público, né? Eu acredito, pegando o gancho do Bacarelli, né, a gente precisaria aumentar um pouco esse valor para conseguir enquadrar outros produtos, né? Mas acredito que dentro da plataforma da Fiat e da Jeep, num primeiro momento de um veículo mais completo, seriam esses dois. A gente também tem a opção do Argo, que seria um terceiro produto, mas eu acredito que ficaria entre esses três. Eu acho que o mais provável, diante do que a gente comentou, e por tanto tempo a gente está trabalhando dentro de um cenário de 70 mil, é a gente ter algum tipo de ajuste nesse valor para conseguir sim enquadrar outros produtos. Ariel Cazon chegando por aqui, Valery Sputnov, Calazans Isidoro, muita gente chegando por aqui também no Facebook. Cadê o Bacarelli? Bacarelli. Pois não.
você tem alguma pergunta com você aí pelo WhatsApp? Chegou alguma coisa para você por aí? Eu vou dar uma olhadinha aqui, não cheguei a ver, não. Ó, eu tenho uma pergunta aqui, então, enquanto você olha aí, Baca. Tem uma pergunta do Ricardo Hernandes, lá de Caxias do Sul. Ele está perguntando aqui, assim, ó, levanta aí que as montadoras estão reduzindo as alíquotas do IPI, esse percentual vem reduzindo. Não entendi a pergunta, mas vamos lá. Quem responde primeiro? Rodrigo, ele pode estar, não sei, também não entendi completamente, mas ele pode estar se referindo também, historicamente, quando acontece, nunca aconteceu uma crise como essa, mas na crise, se não me engano, 2009, 2010, né, a gente teve uma crise mundial, e nessa época o governo, para fomentar o consumo, ele acaba baixando o IPI de alguns produtos. Linha branca, geladeira, fogão, automóveis. Então eles fazem uma redução, eles subsidiam essa alíquota de IPI para fomentar o consumo. Com esse subsídio, alguns produtos hoje que estão acima de 70 mil, eles passam a vir para baixo de 70 mil, e pode ser que entrem algumas coisas nisso. Eu acho um pouco difícil, porque esse valor está completamente defasado, né? 11 anos, até tem duas correntes, a gente puxa, mas as fábricas poderiam colocar mais produtos, porque que tiram o equipamento do carro. Mas é a única forma de você manter um carro nesse valor por 11 anos. Você não tem nada parecido com isso na indústria automobilística aqui no Brasil. Nada. É só essa versão para BCD. Inclusive, uma coisa que eu falo, e não é todo mundo que gosta de ouvir isso, o dia que esse limite for para 90 mil reais, você não vai ter mais essa versão de 70 mil. Porque as fábricas não vão fazer esse tipo de venda, eles vão vender um pouco acima, entendeu? Na verdade, não há perda para o cliente nisso, porque, na verdade, o benefício fiscal ele também vai ser oferecido. O que acontece é que você não vai ter algumas versões que hoje você tem. Então, tem os dois lados da história aí. Eu acho que agora, com essa reabertura, né, que eu acho que acho que já tem muitos lugares que já estão abertos, né? São Paulo, que talvez seja o maior mercado, está um pouco complicado aqui. Com essa reabertura, pode haver até um ajuste, né? Eu acho que até taxas de financiamento, pode ser que tenha alguma coisa, mas quem pode falar melhor sobre isso são eles, né? Onde que já está funcionando? Desculpa, João, pode ir, vai lá. Não, eu ia até responder, né? Aproveito até o que você estava começando a perguntar também, Rodrigo. No caso da Volvo, por exemplo, a gente já tem aí quase que 70% do país já com as lojas reabertas, com restrições mais reabertas, né? Então tem funcionado assim. São Paulo, todas fechadas ainda, atendendo de forma online, né? Eu ia complementar a questão do IPI, né? As associações estão discutindo esse tipo de medida com o governo, né? Eu mesmo, como presidente da BIFA, fiz um pedido para o governo federal para que suportasse o setor de importados com duas medidas na gama dos impostos. A primeira dela, a redução do imposto de importação de 35% para 20%, e também redução do IPI, exatamente como o Bacarelli estava dizendo, num tipo de medida econômica contracíclica, né, para que a gente possa, nesse momento de retomada, incentivar um pouco mais o consumo. Então, da nossa parte, por exemplo, e eu sei que da parte da Anfávia também existiu uma movimentação semelhante, de discutir esse tipo de medida para reaquecer a indústria. Não sei se existe possibilidade, as primeiras discussões com o governo foram no sentido de que o governo, claro, avaliaria grande parte das medidas que a indústria está pedindo para reativar a economia, mas que nesse momento eles tentariam optar por coisas que não dependessem de incentivo fiscal para funcionar. Eles preferem encontrar outras formas de incentivar modelos de negócios diferentes, algo mais inovador que também possa ajudar a reativar o consumo. Então, as discussões continuam. É isso aí. Campos Vieira,
O pessoal acho que o João está mais por dentro das informações, né? Eu realmente não ouvi nenhum movimento interno sobre isso, mas o João acho que está um pouco mais na página em relação a esse assunto. Uhum. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta para você, para você, Pamela. Eu apanho com esse negócio aqui, viu? Some. Marcelo Campos Vieira. É muita gente chegando por aqui, aí fica subindo e descendo. Houve algum lançamento com novos descontos na gama Jeep para o segmento PCD? O Marcelo está chegando agora, acho que no comecinho, quando você falou disso, ele não estava por aqui. Mas você pode falar sobre isso para o Marcelo Campos Vieira? Para quem não estava, né? Porque foi bem no comecinho. Foi bem no começo. Bom, na verdade, em relação aos descontos, a gente teve sim um reajuste, né, em algumas opções de descontos em Model Years no modelos anteriores. A gente tem uma condição também interessante de desconto para a linha Jeep no ano e modelo atual, sim. Inclusive, a rede de concessionárias deve ter recebido hoje a nossa carta já com todas essas informações. Então, aproveitando que a gente está ao vivo, quem tiver interesse dentro das plataformas online, como eu falei, a gente está praticamente com 100% das concessionárias ativas. A gente está com toda a equipe à disposição para tirar dúvidas, passar preços e, enfim, toda a nossa rede de concessionárias Jeep. Mas tivemos sim, hoje saiu uma carta para a nossa rede. Rodrigo, olha aí. Oi. Aproveitando só o que a Pamela se referiu, às vezes a gente já tocou isso até na outra live, né? Às vezes as pessoas fazem um pouco de confusão entre desconto e isenção fiscal, né? Exatamente. Na verdade, o benefício fiscal, ele permanece, é uma renúncia fiscal do governo, ali você não tem perda de margem nenhuma, nem da concessionária e nem do fabricante. No caso de desconto que a Pamela está se referindo, como é uma venda direta, você não tem desconto, perda de margem da concessionária, e sim do fabricante. O fabricante tem alguns bônus comerciais, que dependendo da estratégia comercial dele. E nesse momento, qual é a vantagem disso? Você que vai comprar seu carro só com isenção de IPI, prestem atenção, porque alguns fabricantes estão com algumas campanhas que você consegue fazer um bom negócio. A vantagem do IPI, 2 anos no Brasil todo, né, para a troca do veículo, e o processo é muito mais rápido. Você faz um IPI aí 1 semana no máximo, né, um processo de IPI. Então, fiquem atentos a isso. E você pode trocar o carro a cada 2 anos. Né? Só que tem a questão do IPVA também, né, Baca? Explica a questão do IPVA para carro só que o IPVA é um imposto estadual. Alguns estados, ainda mesmo assim, eles contemplam o IPVA. Você tem que, nesse caso, consultar o teu profissional da tua área e do teu estado que trabalha com isenção, ou se não, no próprio site da Secretaria da Fazenda do teu estado, você encontra lá o regulamento de IPVA, você vai saber. Mas a maioria dos estados tem alguma coisa, alguns limitaram a 70 mil, outros por valor de unidade fiscal do estado, outros por potência de motor. Então, cada um é de uma forma. Se tiverem muitas dúvidas sobre isso, manda depois para a TV Reação aí que eu respondo vocês. Maravilha. Gente, e agora? Depois da pandemia, isso logo vai voltar, alguns estados já voltaram ao normal, estão voltando devagarinho, mas acho que o grande centro é Rio e São Paulo, e é onde a gente sofre mais aí com vendas, né? Mas como é que fica agora? O que vocês têm de planejado para depois que as coisas retornarem? Quando vocês acham até, primeira coisa, né? Será que vai voltar ao normal? Qual a opinião de vocês, João? Até pelo que você sente lá de fora, né? Porque vocês estão em contato direto com a Volvo lá da Suécia o tempo todo. E como é que está na Europa? Como é que está aqui? O que vocês estão prevendo para o futuro? Primeiro, o mercado que a gente tentou observar na Volvo foi o mercado chinês, né, um mercado grande, relevante para a Volvo, e foi o primeiro país que entrou nessa situação, né? Então, a gente observou etapas similares às do Brasil. Teve um primeiro momento onde
o pessoal não entendia muito bem ainda o que estava acontecendo, não tinha ainda a questão de quarentena, de restrição de contato social, tudo isso, até o momento que foram declaradas as primeiras medidas restritivas. Nesse primeiro momento aí de umas 4 semanas, 5 semanas depois que tinha entrado essa restrição, ainda as pessoas não tinham se dado muito conta, não estavam tentando se adaptar a essa vida em casa, né? Porque os filhos fora das escolas, os pais tendo que ser profissionais e ao mesmo tempo professores e cuidar das crianças todo o tempo. Então, isso causou aí uma confusão em todo mundo lá na China também, não foi diferente do que a gente viveu aqui no Brasil. Passadas essas 5 semanas, e acho que é um estágio parecido com o que a gente está aqui no Brasil, o pessoal que já tinha organizado todo esse aspecto da vida, já tinha entendido como fazia o homeschool dos filhos, já tinha mais ou menos organizado a rotina da casa, e já estava meio começando a pensar como voltar a uma vida razoavelmente normal. Foi aí que as vendas online começaram a ganhar corpo, porque quem estava interessado em comprar um carro, mesmo não podendo ir até a loja, falou, bom, eu já sei como minha vida está funcionando, eu quero retomar meus planos. E aí foi o momento que a gente viveu até agora no Brasil. Passou aí mais ou menos um mês e meio dessa forma na China, começou a reabertura de fato, e algo que surpreendeu bastante. Existiu uma demanda reprimida num primeiro momento de pessoas que foram efetivamente às compras, e o mercado deu uma subida considerável na China. Muitos casos até porque algumas pessoas que nem pensavam em comprar carro começaram a considerar essa hipótese porque começaram a ficar um pouco receosas do transporte público. Então, isso foi o que aconteceu na China. Na Europa, a gente já não vê tanto essa retomada com tanta força. Então, claro, estão começando a reabrir, mas as pessoas ainda estão com um hábito de consumo um pouquinho mais restrito, que eu acho que vai se replicar aqui no Brasil, principalmente porque uma vez que a gente vença todas as medidas restritivas, a gente vai começar de fato a entender qual foi o impacto econômico no Brasil, e aí, portanto, por essa questão de crise econômica e redução de renda, em que patamar o mercado brasileiro vai aterrissar. Então, eu acho que é isso que a gente vai começar a entender a partir de agora, pelos próximos 2, 3 meses, e entender. Mas uma retomada ainda no Brasil também muito pautada no receio que as pessoas estão de efetivamente ir até os pontos de venda e tentar entender. Algumas pessoas já se deram conta de que é seguro até um ponto de venda, porque quem já teve oportunidade está vendo a quantidade enorme de medidas que estão sendo tomadas para manter os locais seguros, né? Isso é importante citar, é verdade. Uhum. Exatamente. É basicamente isso. Então, eu acho que as pessoas aos poucos vão ter a experiência de volta a um showroom de uma concessionária, vão ver que é seguro fazer isso, mas com certeza o componente virtual online vai jogar um papel bem mais importante a partir de agora. Acho que isso não só no processo de compra, mas processo de demonstração também, né? É isso que eu ia perguntar para vocês, viu, Pamela e João, como é que fica a questão do test drive? A gente faz a feira, né, a Mobility, todos os anos, e o forte da Mobility, por exemplo, é test drive. A feira seria agora em setembro, no EMID, a gente já adiou a feira, não vai ser em setembro, a gente está remarcando a data para novembro, agora final de novembro, mas mesmo assim também não sei se a gente vai conseguir realizar, até por aquilo que você mesmo disse, João. Será que as pessoas vão visitar? Né? Será que as pessoas não vão ter receio de visitar? E o test drive, como é que fica, né? Principalmente na feira, que é um entra e sai do carro, entra um, sai outro, entra um, sai outro. Não dá tempo de fazer como é que fica a higienização disso? E nas concessionárias a mesma coisa, né? A pessoa vai na concessionária até para fazer o test drive no carro também, né? Então isso que você falou é importante, que está sendo tomado esse cuidado com higienização, né? Está tudo sendo feito direitinho. Né? Então, acho que isso é uma coisa que... Será que isso vai durar para sempre? Será que a gente um dia vai esquecer essa pandemia e vai voltar a agir como a gente agia antes? O que você acha, Pamela?
Bom, o que o João falou, acho que tem tudo a ver com o nosso início, né? Quando a gente adotou o home office, eu acho que se adaptar à casa, trabalhar em casa full, né? Trabalhar com os filhos, organizar a vida, foi um momento de aprendizagem para todo mundo, né? Eu acho que a gente já passou, a gente conseguiu superar esse momento, né? Conseguimos colocar a casa em ordem, a vida em ordem, o trabalho em ordem. A FCA, a gente vem ensaiando, né, dentro de todas as medidas de proteção, uma retomada aos poucos, né, mas a retomada, ela vai ter que acontecer, porque faz parte do momento, né, que a gente está vivendo, a gente precisa começar a movimentar algo sempre dentro da segurança e que todos estejam 100% assegurados das medidas necessárias. Mas o importante disso tudo, na verdade, é a gente, eu penso, né, eu como Pamela, eu quero voltar logo, mas ao mesmo tempo eu penso, poxa, será que realmente voltar logo as pessoas vão estar preparadas para isso, né? Tá todo mundo preparado assim, ou algumas pessoas têm um pouco de receio, outras menos, mas como montadora a gente está ensaiando sim essa retomada aos poucos. Em relação às concessionárias, você falou sobre teste. Em relação das concessionárias, as que estão abertas hoje, né, estão adotando todas as medidas de segurança também. O fluxo de test drive, ele não é tão alto na concessionária como numa feira. Então, dá tempo de fazer a higienização do veículo, adotar todas as medidas possíveis de segurança, diferente de uma feira, que realmente me preocupa. Hoje a gente tem uma experiência no site, nos nossos 2 sites, que a gente consegue fazer uma visualização 360 do veículo, tu consegue ter uma experiência pelo site, vivenciar um pouco melhor do que simplesmente era no passado. Então, até as plataformas melhoraram muito em relação ao que a gente tinha, porque precisou ganhar uma agilidade, né? A gente precisou também correr com esse assunto para que as pessoas conseguissem entender o que os nossos carros possuem ou não. Mas, em relação à feira, me preocupa também como a gente vai fazer isso, né? Porque realmente é um test drive atrás do outro, né? Exatamente, é um test drive atrás do outro. Rodrigo, diga. Aproveitando um pouco isso, dizem que em toda dificuldade tem uma oportunidade, né? A gente vem falando há muito tempo sobre a experiência de compra online de veículos. Isso. Eu queria ouvir da Pamela e do João se essa situação, eu sei que de alguma forma abreviou, né, o tempo de que a gente teria essas opções para possível compra, e o que vocês acham dessa tendência de compra online de aqui para frente? Bom, eu acho que com certeza abreviou, né? O que muitos já vinham pensando vai agora forçosamente ser acelerado, e eu acho que os consumidores também, que antes poderiam não ser tão abertos a isso, agora eles sentem a necessidade de ter uma opção dessa também, né? Eu acho que em todos os tipos de automóveis, a gente não vai conseguir substituir, de fato, por uma experiência 100% online, porque o ser humano, ele é sinestésico, ele gosta de tocar, de sentir as coisas, principalmente o automóvel, que é um sonho, uma realização, né, para a maioria das pessoas. Então, como não é um objeto 100% racional, depende disso também, né? Os formatos terão que ser adaptados, então a gente vai ter que ter tecnologia, por exemplo, para conseguir, por que não, guiar um consumidor no test drive para que ele vá sozinho e que o carro, de certa forma, conte para ele qual trajeto ele fazer e em determinados pontos do trajeto, o próprio carro conte para ele o que quer que ele observe, como fazendo o papel do vendedor que deveria estar do lado dele, né? As exibições que a gente faz, por exemplo, uma exibição em shopping center, eu tenho questionado bastante essa indústria de shoppings a talvez propor algum tipo de solução para a gente, porque eu acho que hoje não é mais uma questão de me dar um desconto maior, diferente, que eu vou alugar um espaço num shopping para
para fazer uma exibição, simplesmente pelo fato de que não vai dar mais para gerar aglomeração em volta de um veículo, não vai ser economicamente viável demonstrar um veículo num shopping, coloquei um cliente dentro para conhecer o carro, quando esse cliente sair, eu fecho o carro por meia hora para higienização. Então, de alguma forma, esses próprios locais vão ter que proporcionar aos fabricantes maneiras inovadoras de gerar experiência para o consumidor, né? O que eles fazem é vender a ideia de um fluxo grande de pessoas, e isso é ótimo para a gente, mas se isso não encaixa com os formatos onde a gente normalmente faz, eu não consigo aproveitar desse grande fluxo, né? Então, eu tenho que gerar experimentação de uma outra forma. Acho que os caminhos vão ser por esses, mas certamente vai existir complementação entre o online e o mundo físico real. Com certeza. Estou imaginando em fazer uma feira híbrida quando a gente conseguir fazer. meio presencial, meio virtual. Porque senão, agora, eu acho que depois que a vacina aparecer, eu acho que não deve estar longe da vacina, acho que as coisas devem voltar um pouco mais à normalidade. Mas enquanto não tiver vacina, não sei o que vocês acham, mas acho que enquanto não tiver vacina... Eu não acredito que a gente volte ao que era. Nem com vacina, Vaca? Não, é pessoal essa opinião. Eu acho que a gente vai ter que passar por um novo momento. Não vou te falar que é pior, não vai juízo de valor aí, se é maior ou se é pior, mas que certamente vai ser diferente. O que vocês acham? Eu acredito num futuro diferente também. Eu acho que as pessoas se desafiaram e aprenderam a fazer coisas que elas nem sabiam que poderiam. Hoje a compra online, como a gente falou, não só de veículos especificamente, mas de uma maneira geral, né? Tá todo mundo comprando online. Tem muita gente que falou, poxa, eu nunca vou entrar, nunca vou comprar online, eu preciso ir na loja, eu preciso provar, eu preciso vestir. E não, e tá se desafiando, e as lojas também estão criando opções de troca. Olha, isso, Pamela, então... isso é horrível para gordinho. Você fala porque você não é, mas eu, o Macarelli e o João, não tem como a gente comprar roupa pelo online. Se a gente não experimentar a roupa, quando chega, não sabe. Não é? Roupa não tem jeito, gente. Pô. Legal. Diga lá, Brão. O Fábio Biluca. O grande Biluquinha. O assunto veículo PCD é muito pautado em relação a valor e isenção de impostos. Alguma das montadoras presentes tem projetos de entrega de mobilidade verdadeira, espaço interno e autonomia na entrada e saída do veículo ao cadeirante? Vamos com você, Pamela? Pode ser, sim. Biluca, foi meu colega de trabalho. Prazer falar contigo. Bom, na verdade, a gente tem alguns projetos, claro, em parceria com algumas empresas que nos ajudam a fazer algum tipo de adaptação, algum tipo de transformação no veículo, né? Acho que muitos já conhecem o veículo Doblô, que atende, adaptado, ele atende a essa parte de transformação. Mas sim, a gente tem vários projetos internamente dentro da FCA para conseguir entregar um pouco mais de valor e de experiência para o cliente que realmente precisa. Mas por enquanto são projetos, tá? Não tem nada oficial. Aproveitando para dizer que no mundo todo você tem um trabalho sempre conjunto entre o fabricante do veículo e um transformador local que faz a adequação do produto de acordo com a necessidade da pessoa. Você tem algumas experiências, inclusive a Fiat, a FCA é pioneira nisso, né? A Fiat, ela tinha uma Doblô que já era vendida da própria fábrica, já adaptada com um teto mais alto. Você tem algumas... Doblô teto alto. Teto alto. Isso hoje acho que vocês talvez tenham na Europa, acho. O que acontece muito é a adequação da necessidade do cliente ao veículo. Então, dependendo da altura do veículo, se você vai entrar com a cadeira de roda, você precisa de uma altura diferente. A maioria dos veículos não dá acesso a que você entre com a cadeira de roda. Então, você precisa mexer ou no teto ou no piso. Mas você tem parceiros já aqui no Brasil que fazem um bom trabalho nesse sentido, muitos em parceria com os fabricantes. João. Mais alguma, Brão? Tem sim. Você quer comentar essa pergunta que foi feita pelo Biluca, ou João?
Não, acho que no mesmo sentido do que a Pamela disse, a gente, claro, como um fabricante de automóveis, você procura criar e fornecer uma gama bastante ampla para ser usada pela grande maioria das pessoas, né? Por que não é viável você fazer uma linha de fábrica? Exatamente porque as possibilidades de deficiências das pessoas são muito grandes, né? Então, você nunca vai atingir o mesmo objetivo de um transformador que faz sob medida para cada uma das pessoas de acordo com a necessidade delas, né? E aí, acho que a ampla gama, você tem, sei lá, carros sedã, hatchback, SUVs, vai depender de cada um entender o que é melhor para ele mesmo, como qualquer consumidor de automóveis, né, vai decidir que tipo de veículo se adapta melhor à situação dele, né? Mas nesse caso as transformações ajudam muito. Eu não sei se todos sabem, um dos embaixadores do programa de PCD da Volvo é o Daniel Dias, que é nadador paralímpico, né? É o nosso maior medalhista olímpico do Brasil, né? E ele só tem um dedo em um dos braços, né? E ele brinca muito comigo, dizendo que, ele fica muito feliz com o carro dele, porque você consegue efetivamente virar a direção do carro usando um dedo só, né? Pela assistência elétrica da direção. E ele fala, eu que só tenho um dedo, mais do que nunca é legal ter um produto assim, né? Então, aí essa fronteira onde o carro tem que servir a um espectro grande de funcionalidades e o transformador vai entrar exatamente adaptando para a realidade de cada pessoa, para que você tenha realmente um carro individualizado para você. Exato. Gente, e lançamento? Como é que ficam os lançamentos? Porque essa aqui é a época que toda montadora estaria realizando seus lançamentos aqui no Brasil, né? Como é que ficam os lançamentos desse ano? Vai ter lançamento da Volvo? Vai ter lançamento da FCA? Como vão ser esses lançamentos? Vão ser virtuais também? Como que está isso? Tem alguma previsão? Bom, Pamela, se você deixar eu começar, por favor. Claro. Eu tenho um que a gente deve fazer agora muito em breve, né? A gente vai divulgar logo mais. A gente tem o XC40 híbrido, mais uma das variantes de produtos híbridos que a Volvo lança no Brasil. Ela já está em sistema de pré-venda. A gente ia fazer o lançamento oficial físico uma semana depois de quando foi decretado a quarentena em São Paulo, então a gente deixou em stand-by por causa disso, e a gente vai retomar agora com uma atividade que vai ser online, uma live, onde a gente vai apresentar todo o carro e apresentar a estratégia de eletrificação da Volvo. Então é bem bacana, porque vai ser a primeira oportunidade que a gente vai ter de fazer um evento online dessa forma para a Volvo e para o público que acompanha a Volvo, vai ser novidade. Então, pedir para todo mundo aguardar, porque em breve a gente vai comunicar a data. Ótimo, manda que a gente divulga aqui. E hoje o XC40 é o mais vendido para pessoa com deficiência ou ainda é o XC60? Como é que é, João? Ainda é o XC60. É o XC60 e com bastante peso de motorização diesel, né? Como a gente sabe, o IPI diesel é bem mais alto. Então, isso leva a uma condição muito, muito interessante, né? Mas o XC60, entre todas as motorizações, ela é um produto que tem bastante apelo para o público PCD. Rodrigo, legal. Isso demonstra o poder aquisitivo da pessoa com deficiência no Brasil. Exatamente. A gente falava que era só aquela pessoa que vivia de assistencialismo, né? Não é bem assim. Nada, e é bom a gente sempre reforçar, dos 46 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, 42% são de classe AB, está aí a própria Volvo que pode comprovar isso, 44% de classe C e só 14% que é o DIE, que é aquele preconceito que o brasileiro tem enraigado, né, que é aquele assistencialismo que a gente carrega com a gente, o governo carrega esse assistencialismo com ele, da gente sempre achar que a pessoa com deficiência é uma pessoa que não tem poder aquisitivo, que sempre está precisando de alguma coisa. E pelo contrário, dos 46 milhões, 42% de classe AB, 44% de C e só 14% de E. Vamos falar dos lançamentos da FCA agora? A gente acabou falando em cima aí, a Pamela não contou a novidade dela. Vamos lá. Não, na verdade, não posso dar muitos detalhes, mas
o que a gente... Não pode dar spoiler para a gente. Não posso dar spoiler, mas o que inclusive saiu em algumas revistas é o lançamento um pouco mais voltado, né, para pessoa jurídica, produtor rural, é o lançamento da nossa nova estrada também, que a gente estaria lançando 20 dias antes de acontecer toda essa situação, e acredito que nos próximos dias, meses, a gente deve estar fazendo um lançamento também dentro de uma plataforma um pouco diferente, meio parecido com o que o João falou. Não, a gente não vai poder lançar, como sempre foi nossos lançamentos, né? Estarmos juntos no local, testando o carro, olhando, mas a gente está pensando num formato um pouco diferente, sim. Legal. Aguardem. Bacana. Baca, tem alguma pergunta, Abrão? Porque a gente já está quase encerrando aqui. Deixa eu fazer. Primeiro, o Davi Andrade está mandando um abraço para o grande amigo João da Volvo, viu, João? O Davi muito obrigado. Mandando um abraço por aqui. Obrigado para você também, Davi. Legal. A Débora Viana Moura pergunta para o Bacarelli. Gostaria de saber a questão dos veículos autônomos PCD, se está na pauta da indústria e se há esse debate na questão de marco regulatório. E aí, Bacá? Débora, aí a gente vai entrar... Cada vez que o João fala que a Pamela fala em tecnologia, eu tenho um arrepio no corpo aqui. Por quê? Porque eu lembro dos 70 mil reais. Entende? Você tem um limitador aí, infelizmente, né? A gente fala, não, mas 70 mil reais você tem muita oferta, quase toda marca de volume tem um produto de 70 mil reais. Só que, por exemplo, se você tem seu filho, ou sua esposa, ou seu marido, alguma pessoa que você seja o cuidador, que precisa de um carro para entrar com a cadeira de rodas dentro do carro, dificilmente você vai encontrar um carro que tenha conforto e itens de segurança que são até mais importantes para quem tem algum tipo de limitação num carro abaixo de 70 mil. Não que ele não seja seguro, isso eu quero dizer, mas você não tem um carro abaixo de 70 mil, por exemplo, com direção autônoma, né? Eu não saberia te dizer se as marcas têm feito esse enfoque na pessoa com deficiência. Eu acho que o enfoque é geral, o João e a Pan pode falar melhor, esse enfoque ele é geral, né? Mas ele acaba, de alguma forma, trazendo muito benefício para quem, de fato, tem uma perda de função, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Agora, em termos de... vou dar um exemplo que não tem muito a ver, mas para vocês entenderem. O Brasil é um país um pouco diferente, né? Vocês sabem disso. Por exemplo, a gente aqui em São Paulo, quase no Brasil todo, você tem isenção para carros híbridos, por exemplo, de IPVA. Só que essa isenção de IPVA, uma parte vai para a cidade, para o município, e uma parte para o estado. Então, tem cidades que o município não libera, então você fica preso a isso. Então, tem muita coisa ainda a ser acertada aqui. Eu acho que o Brasil, em termos de legislação para pessoa com deficiência, tem muita coisa bem feita, caminhou bastante, precisa colocar em prática muita coisa que, infelizmente, está só no papel, mas eu acho que ainda precisa caminhar bastante e, sem dúvida, quanto mais tecnologia você traz, maior mobilidade e qualidade de vida para essas pessoas. Sem dúvida. Deixa eu só me retratar aqui, Baca, e todos os convidados, o Abrão, todo mundo que está assistindo a gente. O pessoal deve estar sentindo falta da nossa intérprete de Libras, né? Quem acompanha sempre a gente está acostumado a ver a Maiara aí, o sexto quadrinho desses 5, teria um sexto quadro aqui que seria da Maiara, intérprete de Libras, e a gente teve um problema muito sério aí, ela teve um problema sério com a conexão na internet dela, porque ela está fazendo, obviamente, também home office, e teve um problema lá com ela. Então a gente está tendo... quem está nos vendo pelo Face tem a legenda, né, para as pessoas surdas, tem uma legenda, mas é uma legenda automática gerada pelo próprio programa. Então a gente pede até desculpa porque ela não é uma legenda 100% fiel, mas tem uma legendinha ali que dá para as pessoas acompanharem mesmo sem a intérprete de Libras. Aí eu peço desculpas a todos vocês aí que estão nos assistindo, que a gente está sem Libras hoje, e a gente vai procurar resolver isso com antecedência para não acontecer da próxima vez, tá bom? Rodrigo, uma coisa também que vocês devem ter notado, né? A gente fez na chamada a inclusão do nosso amigo Edgar Alexandrino. Verdade. E pelo que eu vejo aqui, o Edgar Alexandrino não está presente. Eu queria esclarecer para vocês que ele teve um problema particular, não é nada grave, mas foi um problema repentino,
que o impossibilitou de estar na live de hoje. Certamente ele estará presente, o Edgar da Citroën estará presente nas próximas edições. A gente vai. Nosso intuito, viu, João e Pamela, é fazer uma série de lives com representantes de montadoras, né? Então, normalmente seriam 3 representantes a cada live, e a gente deve voltar agora com uma nova live no dia 18, com representantes de outras montadoras também, para a gente falar mais. Abrão, tem mais pergunta? Tem. Deixa eu fazer a saideira aqui. Tá. Como você disse, né? Precisamos trabalhar, não é? Qual a opinião de vocês sobre o novo conceito de despachantes que fazem os processos de isenções e montaram seus showrooms com diversas marcas? Qual é a opinião de vocês? Eu vou começar para facilitar para vocês, tá? Boa. Um pouco presunçoso da minha parte, mas eu estava adorando responder isso. Fica à vontade. Acontece o seguinte, hoje se fala muito de despachantes. Como hoje você tem um processo muito digital, muita coisa você pode fazer pela internet, a tua isenção, a maioria dos estados você faz ICMS e IPI. IPI você faz no Brasil inteiro pelo site da Receita Federal. O ICMS também. Muita gente achou que era necessário, de alguma forma, um despachante, um intermediário para isso. O que ocorre é que existem alguns procedimentos que você tem que cumprir até chegar a essa etapa, que é um pouco complicado. Por exemplo, vou fazer um paralelo com o licenciamento do seu veículo. Você sempre pode ir diretamente ao Detran, pegar uma fila e ir lá fazer o seu licenciamento do seu carro. Por que você não fazia, contratava um despachante? Por quê? Porque era mais cômodo, era mais prático, você fazia isso. O mesmo acontece com o despachante hoje. O que se esquece agora, não querendo defender, porque eu não trabalho só com isso, né? Mas eu tenho vários amigos, várias empresas. O que acontece é que, há um tempo atrás, você ficava mais ou menos 1 hora, 1h30 para protocolar um processo, né? Porque era presencial. Então, o despachante acabou pegando esse espaço, né? E ele acabou dando sequência a isso. A partir do momento que ele começou a ser digital, ele também se adequou a essa nova realidade. Mas o que acontece hoje, que talvez seriam nos grandes centros, né? Você tem empresas que estão se especializando quase por tudo, né? Desde de preparar uma habilitação, seja como autoescola ou com parceiro, laudos médicos, isenção de IPI, de CMS, e faz o processo por completo. Isso é interessante como comodidade para quem pode, de fato, pagar e fazer o seu trabalho, né? Por outro lado, ele passa a ser um pouco desinteressante, porque é um custo a mais, que talvez você não precisasse fazer, e também um pouco para o concessionário, que acaba concorrendo a algumas coisinhas, que é um assunto para uma outra live. Mas eu não vou te falar que é um mal necessário, que isso é muito, seria rude da minha parte, mas é uma opção a mais que você tem. Você quer contratar um despachante? Você vai, contrata e paga. Você não quer? Vai ter que fazer sozinho. Você tem essa opção também. Tanto o site da Federal quanto a Estadual também te dá esse acesso. Você tem agora também o Detran, que alguns estados começam também a ter algumas coisas digitais, né? Que você pode fazer por lá também. Então, você não precisa obrigatoriamente contratar um despachante. Pode ser mais fácil, mas tem um custo. João? Concordo com o Bacarelli. Acho que o importante é ter opções para todos os tipos de pessoas, todos os gostos, e aí, no fim, cada um acaba decidindo se quer a praticidade ou se quer a economia de fazer sozinho, né? Eu, normalmente, sou do time que prefiro que alguém me ajude, porque eu posso investir meu tempo em outras coisas que eu gosto mais de fazer, né? Mas... É melhor deixar na mão de um profissional, porque às vezes a gente encontra com algumas barreiras no caminho que um profissional está acostumado todo dia. Algum detalhezinho na hora de preencher um documento, e aí o despachante já sabe como fazer. Agora tem uma questão, né, Bacarelli e Pamela? A gente hoje tem que prestar muita atenção, inclusive a rede de concessionárias também tem que ficar muito atenta a isso, até, por exemplo, a FCA. A rede da FCA é gigantesca, né? Quantas concessionárias na rede? Mais de 1.000? Entre Fiat e Jeep, a gente está com em torno de 900 concessionárias. Coisa pouca. É bastante. Então você percebe, hoje, gente, aquilo que o Bacarelli estava falando também, o pessoal descobriu que fazer isenção não é um bicho de 7 cabeças, e muita gente se aventurou
a abrir uma empresa de isenção, ou se intitular despachante, às vezes mesmo sem ser um despachante, e montar uma empresa para prestar serviço de isenção. E isso é perigoso e tem muita gente que se prejudicou com isso por serviços mal prestados por aí. Então tem que ficar atento, tem que ver se a empresa que você está contratando é uma empresa idônea, se ela tem um histórico, né, Bacarelli? Porque tem muita aventurinha. Tem nota fiscal, tem um CNPJ. Exatamente. Hoje, você tinha dificuldade no passado, porque eram muito poucos que faziam. Agora você pode até escolher. Só que quando começa de uma forma um pouco descoordenada, né, você não tem uma coordenação nisso, não existe um sindicato dos despachantes para esse segmento, nem é uma profissão regulamentada, a maioria é uma assessoria tributária, né? Então, você acaba tendo alguns desvios, né, que você tem que ficar atento a isso. Então, procure ver com o concessionário a indicação, pega a opinião de outras pessoas que já fizeram com esse profissional, para você se sentir mais seguro. Bom, então vamos lá, vamos encerrar. Antes de encerrar, eu queria que o João e a Pamela dessem um recado para quem nos assistiu e quem vai nos assistir, porque a nossa audiência de lives, a gente já, né, por experiência aí nesse tempo que a gente vem fazendo live, ela é muito maior, infinitamente maior, depois que as lives que a gente envia o link pelo Facebook, pelo WhatsApp, enfim, as pessoas assistem em momentos que são melhores para elas, em horários que são mais convenientes, né? Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí de encerramento para a gente encerrar aqui, para uma despedida. Pamela, primeiro, por favor. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de poder conversar com vocês, tirar algumas dúvidas, enfim, o que a gente não conseguiu responder, se surgir alguma dúvida depois, o Bacarelli tem o nosso contato, né, pode fazer essa interface, mas agradecer a oportunidade e falar que eu estou disponível, não vejo a hora dessa retomada, acho que ela é importante, necessária, e é isso. Obrigada pela oportunidade. João? Acho que também agradecer a todos vocês pelo convite, agradecer a todo mundo que está assistindo a gente também. É uma oportunidade muito bacana de conversar com vocês e poder esclarecer um pouquinho, principalmente, do que a Volvo pensa a respeito desses temas super relevantes para uma empresa que busca cuidar das pessoas acima de qualquer coisa. Então, olhar para a pessoa com deficiência e para os direitos dela a uma mobilidade mais segura é uma oportunidade muito bacana que me deixa muito feliz. Como a Pamela, ansioso para que a gente volte a uma vida mais normal e que a gente possa voltar a encontrar as pessoas e se relacionar pessoalmente. Acho que isso é o que faz mais a gente sentir falta nesse momento, mas ao mesmo tempo também eu espero que esse tempo nosso de reclusão forçada e de ausência de contato faça todo mundo refletir sobre a importância dessas coisas e refletir sobre a necessidade da gente ter um mundo mais solidário e com as pessoas com bons objetivos. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, para as pessoas com deficiência, e espero que todos tenham muito sucesso. Obrigado, João. Bacarelli. Obrigado. Agradecer mais uma vez, né, a presença de vocês, agradecer o João e a Pamela, né, ao Edgar também, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente hoje. Sei que a gente está à disposição. Eu acho que agora, a partir da semana que vem, aqui, principalmente a gente que está aqui em São Paulo, já deve entrar para o regime semiaberto, né? Pode destravar o cadeado da tornozeleira, pelo menos. Já dá para a gente começar... A gente que trabalha no campo sente muita falta, né, Rodrigo? Eu sou um cara comercial, eu sou uma pessoa de contato, então a gente está sempre tendo, né? E isso limita um pouco, embora o online acabe facilitando por um lado, mas ainda a gente precisa se acostumar um pouco mais a isso. Mas obrigado a todos vocês, e depois, qualquer tipo de pergunta, vocês podem colocar para a TV Reação, para a revista Reação, a gente, à medida do possível, vai respondendo, se possível. É isso aí. Abrão, mais alguma pergunta? Acabou? Já, tem. Tem, né? Mas a gente coisa pergunta tem aqui, mas depois nós vamos distribuindo, passar para a Pamela, passar para o João, para o Bacarelli. Mas valeu, gente. Obrigado, viu? Boa tarde. Obrigado. 16 horas, estamos de novo.
É isso aí, obrigado. A gente teve aqui 3 marcas representadas, Volvo, Fiat e Jeep, através da FCA, né? E a Volvo através do João. Queria agradecer demais aí a presença e o tempo de vocês, que é muito precioso, e vocês disponibilizando para a gente aqui. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês dois. São os dois muito jovens, vocês podem estar vendo isso aí. Essa é a nova cara da indústria automobilística brasileira, esse povo mais jovem à frente das coisas, à frente dos negócios, isso é muito bacana também. Gente, muito obrigado mais uma vez para você que participou, muito obrigado a você que está nos assistindo, obrigado Abrão, obrigado Bacarelli, Marcos que está aí por trás das câmeras, obrigado João, obrigado Pamela, e logo, quem sabe a gente se vê, João, Pamela, Bacarelli, para a gente tomar um cafezinho junto aí, dar um abraço se Deus quiser. Até mais. Obrigado. Valeu, tchau. Com certeza. Tchau. Tchau.